Alunos da primeira série do ensino médio, muito bem-vindos a mais uma aula de história aqui nos estúdios do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. E hoje nós estaremos para mais uma aula de história, dando continuidade ao nosso assunto de pré-história que iniciamos há 2 aulas atrás. E hoje aqui com a gente temos uma figura nova, o pessoal do Fundamental já conhece, mas hoje aqui estreando no ensino médio nós vamos ter a presença do professor Carlos Fernando aqui na mediação. Bem-vindo, viu, Carlos? Muito boa tarde, professora Luíse, boa tarde, alunos, professores. Nós estamos com essa tarefa aqui também de trabalhar com o ensino médio e nosso assunto hoje será a pré-história brasileira, os primeiros habitantes. Geralmente, professora, é um tema muito remoto, muito antigo, mas estudando essas civilizações, estudando o que a arqueologia ela pode nos trazer de resultados acerca das civilizações pré-históricas, nós podemos descobrir uma riqueza cultural e uma diversidade imensa. Exatamente. Na aula de hoje a gente vai ver diversos desses vestígios históricos de que o professor Carlos falou através de várias imagens. Mas antes vamos conhecer quais são as habilidades e os objetivos da aula de hoje. Então tá aí na tela para vocês, tá? Então na nossa aula de hoje a gente vai apresentar os povos pré-históricos do Brasil e as suas características, os modos de vida e a cultura. E já adiantando que os povos pré-históricos brasileiros se reúnem em 4 grupos, que são esses que estão aí entre parênteses, tá? E nós também vamos ver que o conhecimento histórico, muitas vezes, depende de outras ciências para acontecer e parar lá no seu livro didático ou parar num livro paradidático, ou seja, é necessário a articulação com outras ciências. E a habilidade do currículo do Estado de São Paulo, que a gente vai trabalhar nessa aula, é a de analisar os processos históricos sociais, aplicando conhecimentos de várias áreas do saber. Então, dando sequência aí na nossa aula de hoje, no nosso assunto, vamos apresentar a seguinte pergunta. Vocês sabem quem foram os paleoíndios? Esse termo, inclusive, ele é muito recente nos livros de história, nos livros didáticos, né? Eu já estou um tempinho aí, né, professor? A gente não tem muita familiaridade com esse termo, é uma coisa recente, né? E essa palavra paleoíndio, ela é da fusão de 2 outras, né? Paleo é de antigo, né, paleolítico, e índio se refere ao povo nativo da América, né? A gente viu aí em aulas anteriores que o povoamento da América pode ter se dado por vários caminhos, mas o mais amplamente aceito aí na comunidade científica é que eles vieram da Ásia para a América através do Estreito de Bering. Por isso que o indígena, que é o considerado nativo da América, tem uma característica semelhante ao asiático, né? O cabelo liso, o olho puxado, né? E esse termo índio foi dado pelo Cristóvão Colombo quando chegou aqui nas Américas lá no século XV, né? Ele acreditando que teria chegado nas Índias e não em um continente novo, desconhecido ainda para os europeus, ele falou, olha, quem mora nas Índias é índio. Então, esse povo que eu estou vendo aqui são índios, né? Então, a gente fala desse termo indígena até hoje, mas nós vamos descobrir que as características dos primeiros habitantes do Brasil são muito diversas e que nem todos são exatamente indígenas. Aliás, a gente já discutiu isso nas aulas anteriores, né, Carlos, com o descobrimento da Luzia e tudo mais, tá? E o paleo aí que começa dando esse prefixo à nossa palavra, vem do paleolítico, porque as características, os modos de vida desses primeiros seres humanos que habitaram o Brasil são muito próximas às características do período paleolítico. E é por isso que a gente vai colocar na tela agora para vocês, revisar aí quais são essas características, ou seja, os primeiros habitantes do Brasil viviam de que maneira. Então, só para a gente situá-los novamente na narrativa da história da humanidade. O período paleolítico, ele varia aí de 2 milhões de anos a 10 mil antes de Cristo. E essa datação se dá sempre com os achados arqueológicos, né? Ou seja, é um vestígio datado de 2 milhões de anos, que é o da Lucy, que determina que esta é a data aproximada desse período, assim como 10 mil antes de Cristo como final, por conta também de outros vestígios arqueológicos que determinam que os seres humanos já estavam
praticando agricultura, já tinham mais sofisticação nas suas ferramentas, né? Então sempre é um achado histórico, é um achado arqueológico que determina essa datação. Ao passo que se acha um outro vestígio, a datação é diferenciada, às vezes até mais anterior, essa datação muda, tá? Então continuando lá com a nossa listinha, né, de características do Paleolítico na tela, o modo de vida, né? Era a caça, a pesca e a coleta de frutos e raízes, que eles faziam utilizando instrumentos muito rudimentares de pedra lascada, né? Que inclusive é uma tradução aí historiográfica para esse termo paleolítico, pedra antiga, pedra lascada, tá? Por eles viverem da caça, da pesca e da coleta, eles tinham que buscar esses recursos onde eles estivessem. Então, não era muito conveniente ser sedentário, ou seja, ter um lugar fixo. Então, eles tinham que sair buscando esses recursos. Eles tinham que sair em áreas onde existiam florestas para caçar ou para coletar frutos e raízes, né? Tem o período do inverno ali que os animais hibernam, então fica um pouco mais difícil. Então, para buscar a sobrevivência, eles estavam sempre se deslocando. Esse deslocamento de não ter um lugar fixo para viver é o que a gente chama de nomadismo, tá? Outra característica lá é o uso e o domínio do fogo. Então foi no período paleolítico que os homens aprenderam a usar o fogo, né? Que poderia um raio bater numa árvore e a árvore se incendiar, e eles começaram a ter aquela relação com aquele elemento que eles desconheciam, foram descobrindo as utilidades, né? Dá para usar para se aquecer, dá para usar para preparar uma carne para que ela fique mais macia, né? Porque antes eles comiam a carne crua, né? Dá para afugentar animais maiores que poderiam nos atacar com o fogo, né? E passou um tempo, eles começaram a produzir esse fogo. Eles aprenderam que com o atrito gera-se calor, e esse calor poderia fazer uma fagulha, incendiar um pouco de folhas secas, né? E ali eles começaram a produzir o fogo. Então, entre o uso e a produção do fogo, foi um tempinho, mas esse tempo, dessa transição, desse domínio do fogo, foi ainda dentro do período paleolítico, tá? Então, prosseguindo lá, eles moravam em cavernas, né? E nessas cavernas são encontradas diversas pinturas rupestres que a gente também já viu em aulas anteriores. Então essas são as características gerais do período paleolítico. E essas características também se fazem notar pelos vestígios arqueológicos encontrados aqui no Brasil. Então vamos lá, os primeiros habitantes do Brasil. Vamos colocar na tela. Então, os primeiros habitantes do Brasil, como nós já vimos em aulas anteriores, não tem uma data estimada, né? Nós temos aí uma disputa saudável, científica, né? Entre Nied Guidon e Walter Neves. Os achados do Walter Neves, que são ali em cima do estudo da Luzia, né? Data ali que os primeiros seres humanos no Brasil chegaram aqui, surgiram por volta de 12 mil anos. Já as pesquisas da Nied Guidon apontam 58 mil anos, são mais antigas ainda. Então, a gente não tem um fechamento de quando surgiram os primeiros habitantes do Brasil, tá? E onde eles viviam, que área, mais ou menos, esses primeiros habitantes viviam? Então, na tela, eles viviam em áreas de Caatinga e Cerrado. Antes de 9.500 anos antes de Cristo, as temperaturas na Terra eram mais baixas, então haviam a presença de animais que vivem bem nesse clima, como mastodontes, preguiças gigantes, camelídeos, entre outros, que eram animais caçados por esses primeiros habitantes. Mas, entre 9.500 e 8.000 a.C., houve uma elevação dessas temperaturas, muitos desses animais entram em extinção, e aí esses hominídeos, esses primeiros habitantes do Brasil, têm que aperfeiçoar os instrumentos de caça para justamente passarem a caçar animais menores. Então, tem que se sofisticar a ferramenta para que ela seja mais eficiente, senão o pessoal vai acabar passando fome, entrando em extinção junto com aqueles animais maiores ali, tá? Então, olha só quem são os 4 grupos principais que já apareceu lá no primeiro slide com os objetivos da aula, e agora a gente vai detalhar um pouquinho aí para vocês. Então, na tela,
Esses são os 4 grupos principais, de novo, apontando que eles dependem dos achados arqueológicos para serem classificados como tal, tá? Então, nas áreas sul e sudeste do Brasil, foram encontrados vestígios de grupos humanos que foram classificados depois como povos de Umbu e Humaitá. Na região de Minas Gerais, acharam vestígios de povos que foram depois denominados como os povos da Lagoa Santa. A Luzia faz parte desse grupo, a Luzia que nós vimos na aula passada. Os povos dos sambaquis, os vestígios deles são encontrados em todo o litoral brasileiro, principalmente no estado de Santa Catarina. E os povos amazônicos, né, os marajoaras ali, que tem uma produção artística riquíssima, datada aí de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, mas que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Então vamos ver as características do homem de Umbu na tela, por favor. Então olha só, remontando aí as características do Paleolítico, o homem de Umbu era um caçador e coletor, ou seja, vivia de acordo com aquele estilo paleolítico, né? O homem de Umbu, ele era muito habilidoso com pedras, lanças, machados, boleadeiras, eram os tipos de ferramentas que eles faziam com pedras. E também utilizavam ossos, anzóis, agulhas, adornos, né? Usavam também o arco e a flecha com pontas de pedra ou de osso, e porque eles tinham muito boas ferramentas, eles eram habilidosos no feitio dessas ferramentas, eles conseguiam caçar muito mais animais. Então a dieta deles era rica em proteína animal. E além, claro, dos próprios vestígios de pedra e osso, próprio estudo da arcada dentária, feita depois até por dentistas, né, e paleontólogos e arqueólogos, mostram que os dentes, né, dessas pessoas tinham formatos, tinham desgastes que apontavam que eles tinham que muitas vezes rasgar a carne do animal, né? E isso vai fazendo com que os dentes fiquem um pouco pontiagudos. Então, dessa forma, é mais um vestígio que prova que eles se alimentavam através da caça de animais aí, ou seja, tinha uma dieta rica em proteínas, tá? Então, vamos ver agora as características do homem de Humaitá, também das regiões sul e sudeste do Brasil. Eles também eram caçadores e coletores, eles gostavam mais de se estabelecer às margens dos rios, o que não significa que eles eram sedentários, provavelmente eles eram nômades, mas eles gostavam de passar temporadas em áreas próximas às margens dos rios, até para poder pescar também. Eles eram habilidosos com pedras, assim como os homens de Umbu, mas muito provavelmente eles não conheciam o arco e a flecha, ou pelo menos eles não usavam esse tipo de ferramenta com frequência. Por quê? Porque sobre os homens de Humaitá foram encontrados muito poucos vestígios que apontam aí que eles tivessem usado essa ferramenta, ou seja, não se achou pontas de lança, não se achou pontas de arco e flecha, nada disso, tá? E a dieta do homem de Humaitá, por conta dessa pobreza aí de ferramentas, né, era um pouco mais variada, mas tinha uma predominância de frutos e raízes, ou seja, as ferramentas que eles tinham eram muito propícias para esta finalidade, não para a caça de grandes animais. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Então olha só na tela para vocês, já que a gente falou tanto dos vestígios, né, vamos analisar aí, olha só a cultura lítica dos homens de Umbu, né, nós temos pontas de lança feitas com pedras, e vocês vejam que a pedra não tem polimento, o que significa que é pedra lascada, mais uma característica do Paleolítico. E aí do lado direito nós temos artefatos que eles faziam também com ossos, tá? E aí do homem de Humaitá nós temos a biface, que é uma pedra um pouco mais recortada, aí eles batiam as pedras umas contra as outras para ela ficar nesse formato, e essas laterais dela eram de uma certa, eram um pouco cortantes, né? Não eram tão cortantes como uma faca, porque eles também não poliam muito bem, né? Mas dava para utilizar como uma ferramenta de caça. E aí, do lado direito da tela de vocês, a gente tem a boleadeira, tá? A boleadeira são duas pedras, né? Que é o que está na mão da figura aí, né? Que são ligadas a um cordão de couro, e eles jogam essa boleadeira para acertar as patas de animais grandes. E aí as pedras fazem com que essa tira de couro se enrole ali nas patas, esse animal caia, e aí você domina aquele animal e pode consumi-lo ali, tá?
Tudo bem sobre os homens de Umbu e o Maitá, pessoal? Então vamos dar uma continuidade para a nossa aula. Agora vamos ver os povos da Lagoa Santa, tá? Então os povos de Lagoa Santa, o estudo sobre eles é bem antigo. Quem descobriu o sítio de Lagoa Santa foi um arqueólogo chamado Peter Lund, em 1834, tá? Depois do sítio arqueológico que ele descobriu, foram feitos sucessivos estudos, várias missões aí de estudiosos foram visitando este sítio arqueológico até chegar lá nos anos 70, com a Anete, que achou a Luzia, e depois nos anos 90 nós tivemos o Walter Neves, como nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Os homens de Lagoa Santa, eles viviam em cavernas, muito provavelmente eram nômades também, assim como os outros, né? Usavam instrumentos de pedra lascada e uma curiosidade, um diferencial que foi encontrado ali, né? Eles praticavam rituais funerários, pelo modo com que algumas ossadas foram encontradas, né? Que elas eram colocadas numa posição específica, isso indica que provavelmente eles tinham a noção do significado da morte e faziam rituais funerários ali de acordo com o que eles acreditavam, talvez relacionado a alguma crença que eles poderiam ter, tá? Então vamos ver a questão da dieta agora. Olha que diferença em relação aos outros povos que a gente já viu. A dieta dos homens de Lagoa Santa era pobre em proteínas e rica em carboidratos, né? Então provavelmente eles se alimentavam muito de raízes, né? E qual é o sinal que a gente tem ali na arcada dentária que indica esse excesso do consumo de carboidratos? As cáries que foram encontradas nos dentes, né? Então o carboidrato está também ligado ao açúcar, né? A geração, o organismo transforma em açúcar e isso acabava estragando os dentes, né? Então por essa característica encontrada nos vestígios se tem essa noção de que os homens de Lagoa Santa caçavam pouquíssimo, né? E tem uma outra curiosidade também. A Luzia, que nós falamos na aula passada, os estudos que foram feitos sobre ela indicam que ela viveu até 22, 23 anos. Ela morreu jovem, né? E ela estava próxima a uma árvore. Provavelmente ela morreu de exaustão, morreu de inanição mesmo. Ela se enfraqueceu e acabou falecendo. Era uma coisa muito comum entre os homens de Lagoa Santa. A mortalidade era muito alta, a expectativa de vida baixíssima, talvez pela dieta pobre em proteínas. Então vamos dar continuidade aí na nossa aula para a gente ver agora sobre alguns vestígios aí do povo de Lagoa Santa, né? Então, como vocês podem ver na tela, nós temos os estudos da morfologia craniana, né? Nós temos aí, do lado esquerdo, o crânio de Luzia, né? Tirada em vários ângulos aí. E do lado direito, aquela reconstituição que o pessoal da BBC fez nos anos 90, como eu comentei com vocês na aula anterior, para saber como é que era o rostinho da Luzia. E mais uma vez relembrando, pessoal, ela não tem características indígenas, ela tem características australoides, né? Características negroides. Então, ela está também muito associada à teoria de que os homens tenham vindo da Oceania para a América ou mesmo da própria África para a América. Certo, gente? Vamos continuar então. Olha aí, vamos para a nossa primeira interação via chat. Então, na tela, perguntinha para vocês. Qual das alternativas abaixo não corresponde a uma área do conhecimento que contribuiu para os estudos dos paleolíndios? Então, nós temos 5 alternativas aí. Vamos lembrar de tudo que foi explicado até agora e vocês vão ter 1 minutinho para responder para a gente via chat. Daqui a 1 minuto a gente volta.
Voltamos, professora Luíse, tem bastante interações aqui no chat. Ah, que legal. Mas as respostas são diversificadas. Alguns colocaram astronomia, outros colocaram química. Qual é a resposta correta? Então vamos lá, pessoal. Se você colocou que a resposta é a alternativa D, astronomia, você acertou. Vamos lembrar que a nossa questão pede para que vocês apontem qual dessas ciências ou áreas do conhecimento não correspondem a uma área do conhecimento. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Em nenhum momento a gente citou que algum estudo de astronomia, ou seja, dos planetas, foi atribuído a essas pesquisas a respeito dos paleoíndios. Agora, a gente falou da odontologia, lembra que eu falei para vocês que a forma do dente, a arcada dentária indicava vários indícios da alimentação daqueles povos, né? A gente falou da geografia, pela localização geográfica, cada povo vai tendo uma característica, né? A química que é utilizada na datação dos fósseis, né? A arqueologia, que é quem vai extrair ali do sítio arqueológico esses vestígios, quem vai fazer a descoberta, o estudo, a catalogação. Então, a alternativa correta neste caso aqui é a alternativa D, que é uma ciência que não tem nada a ver com o que a gente falou até aqui. Certo, gente? Eu vou dar um recadinho para vocês antes da gente continuar, que é sobre o Enem. Tá? Então, só para lembrar a todos vocês, estudantes do ensino médio, que as inscrições para o Enem se encerram na próxima sexta-feira, dia 22 de maio. É importante lembrar que você, estudante da rede pública, será isento da taxa de inscrição. Por isso, caso seja gerado um boleto ao final da inscrição, você poderá desconsiderá-lo. Para fazer a inscrição, basta entrar no site enem.inep.gov.br/participante e seguir as instruções que vão estar lá no site. Tudo bem? Então vamos continuar, né, professor? Vamos continuar. Então vamos ver agora na tela a característica dos povos do sambaquis. Essa palavra muito engraçadinha, né, muito curiosa, sambaqui, né? O pessoal acha que lembra de samba, né, professor? Sim. Mas olha só a origem da palavra, é uma palavra que vem do tupi, né? Que é a junção de duas expressões do tupi. O taba, que é concha, e ki, que é monte. Então, olha que simples, é um monte de concha. Sambaqui significa amontoado de conchas, tá? E essa característica é apontada justamente pelo modo com que eles construíam suas moradias. Né? Tem a ver com moradia e também tem a ver com a própria alimentação deles. Olha só, os povos dos sambaquis viviam no litoral brasileiro. Então, o que isso significa? Eles se alimentavam muito dos frutos do mar, né? Da pesca e de moluscos, né? Outros frutos do mar ali. E à medida que eles iam se alimentando, esses restos de peixes e as conchas dos moluscos iam sendo jogadas, formando verdadeiras montanhas, né? Essas montanhas iam se fundindo com outros materiais do solo ali, formava uma base sólida, a qual eles poderiam até fazer construções em cima daqueles montes de conchas, né? Então, o vestígio principal dos povos dos sambaquis não são exatamente os vestígios do corpo dessas pessoas, e sim a própria moradia ali, os sambaquis, né? A montanha de conchas que eles faziam, tá? Já que eles construíam casas, a gente pode dizer que eles eram nômades, professor? Se eles construíram casas, será que eles continuam nômades? Eu acredito que uma outra palavra pode ser usada para designar esse novo formato da vida dos seres humanos pré-históricos, não é? Exatamente. Então, olha só, vamos lembrar que nômade é o povo que não tem local fixo para viver. Ele dorme aqui hoje, amanhã ele dorme numa caverna, depois ele faz uma cabana acolá. Agora, se a pessoa já está se preocupando em construir uma casa, uma residência fixa, ele é o sedentário. A gente usa muito essa palavra para falar de gente que não faz exercício físico, né? Mas, na verdade, o sedentário, no contexto da pré-história, significa pessoas que possuem um local fixo de moradia. Então, ele constrói a casa dele e ele vive ali a vida dele toda. Então, aldeias, comunidades começam a ser construídas a partir da possibilidade de ter sobrevivência. E a sobrevivência dos sambaquis, como eu acabei de dizer, vinha do mar, né? Então, olha só, na tela novamente, para a gente acompanhar as demais características, né?
Os povos do sambaquis eram sedentários, né? Praticavam rituais funerários também e também tinha uma produção artística, ao contrário do povo de Umbu ou outros povos que faziam pinturas nas cavernas. Os povos dos sambaquis faziam zoólitos, que são esculturas em pedra. Então, aí, para vocês darem uma olhadinha, nós temos 2 sambaquis. Olha aí a montanha de conchas, né? Na imagem da esquerda, você vê que a montanha já se integrou à paisagem, já tem até vegetação nascendo ali, e é uma montanha feita basicamente de conchas e restos de peixes. E na imagem da direita, no detalhe, vocês conseguem ver isso que parecem pedrinhas, são conchas. E olha só a localização dessa, né, professor? Mauritânia, não fica no Brasil, o que significa que essa característica dos sambaquis não apareceu só no nosso território, só no Brasil, e sim em outros países também, em outras áreas litorâneas do mundo todo. Tá? E falando um pouquinho sobre a manifestação artística dos povos dos sambaquis, tá aí na tela para vocês alguns dos zoólitos que eu falei, né? Então, no Museu do Homem do Sambaqui, em Florianópolis, nós temos vários exemplares que os arqueólogos localizaram, né? E tem um em detalhe. Então, vocês podem ver já a riqueza, né, desse zoólito, a capacidade que eles tinham de fazer essas esculturas com um apuro artístico, estético ali, não é uma pedra lascada, isso aí já se trata de uma linguagem artística efetivamente, certo? Então vamos finalizar aí com o último grupo dos hominídeos, né, dos povos pré-históricos brasileiros, que é o pessoal da Amazônia, lá da região norte. Na tela, por favor. Então, olha os povos amazônicos, né? Eles viviam da agricultura, né? Quando a gente fala que vive da agricultura, a gente está também relacionando um pouquinho com o sedentarismo, né? Que eles não precisavam sair por aí caçando, coletando, buscando a sobrevivência, eles já cultivavam os alimentos perto deles, né? E esses alimentos eram a pupunha, né? Que é uma espécie de um palmito, né? E a mandioca. E isso desde 5.000 anos antes da Era Comum, tá? Construíam suas moradias sobre morros artificiais, que eram os tesos, ou seja, eles faziam um morro, né? E esse morro servia para a base das moradias deles, ou seja, eles já tinham um domínio até arquitetônico, né? Eram sedentários, como falei, também praticavam rituais funerários, e a produção artística deles é o principal vestígio histórico para estudar esses povos da Amazônia aí, né? Então, na tela a gente vai ver agora exemplos dessa arte do povo da Amazônia lá da pré-história, né? Então, nós temos a arte marajoara, que muitos desses artefatos artísticos foram encontrados na ilha de Marajó, né? Por isso que elas recebem esse nome. Então, isso que vocês estão vendo à esquerda da tela, que parece um bonequinho, é uma urna funerária. Tá? A urna funerária ela tem uma função parecida com a do caixão hoje, né? Onde você deposita o corpo de uma pessoa morta, né? E essa cerâmica era feita ali com a técnica, né, de cerâmica, modela argila, depois coloca lá no fogo, e eles faziam detalhamentos que vocês podem ver em toda a escultura, parece que ela está tatuada, né? E eles usavam 2 cores básicas para fazer essas pinturas, esses adornos, a cor preta e a cor vermelha, que a gente consegue até ver na imagem ali da direita, que é um selo que circulou no Brasil, né? Não sei se o pessoal lembra, né, professor, do tempo que a gente mandava carta, né? Escreve a cartinha, põe no envelopinho, depois vai para os correios, né? E o correio, antes de remeter a carta, né, para a pessoa para quem você quer mandar, vai lá e cola um selo, né? Hoje em dia a gente no WhatsApp, a gente já manda uma mensagem, já chega, né? Mas antigamente era diferente. Esse selo aí é de 1975 e os selos poderiam ter vários temas, tinha gente que até colecionava, né, professor? Os selos, e esse aí faz uma menção à arte marajoara, tá? Vamos agora fazer um bate-bola aqui, uns exercícios só para ver se vocês conseguiram aprender bastante coisa da nossa aula. Então, olha só. Eu vou conversar aqui um pouquinho com o professor Carlos e a gente vai fazer esse bate-bola aí. Quem quiser já ir colocando no chat algumas considerações a respeito do que a gente está conversando aqui, fiquem à vontade, a gente vai fazer o acompanhamento com vocês, tá? Então, olha só, vamos
considerar algumas hipóteses aqui sobre as ciências que estão relacionadas ao conhecimento histórico, à construção desse conhecimento, como a gente colocou lá na primeira aula. Então, olha só, a ciência como química, biologia, arqueologia, elas contribuem para o conhecimento? O que vocês acham? E você, professor, o que você acha? A ciência, quando nós falamos em história, geralmente, e principalmente sobre os povos antigos, diversos grupos de ciências, elas se correlacionam para que o resultado seja satisfatório. Então, nós vamos ter um conjunto de ciências que vão trabalhar, claro, cada uma na sua especialidade, cada uma na sua profundidade, para que nós possamos, de fato, resgatar um pouco dessa cultura que chegou até nós através das tecnologias usadas por esses povos para deixar as suas marcas no tempo. Exatamente. Então, a gente pode considerar, sim, que essas ciências contribuem para a construção do conhecimento histórico. E será que sobre as fontes históricas, as pinturas rupestres ou os zoólitos lá do pessoal do sambaquis, eles podem ser considerados como uma forma de comunicação? Quem quiser comentar alguma coisa no chat, fique à vontade, a gente está aqui captando as respostas de vocês. O que você acha, professor? As fontes, como pinturas rupestres, né, os geólitos, aquelas esculturas, são uma forma de comunicação daqueles povos, porque eram povos ágrafos, não sabiam escrever, não dominavam porque nem existia escrita. Mas será que eles não se comunicavam? Esse é um detalhe. Geralmente, os historiadores do século XIX, eles criaram categorias para que ficasse mais fácil a nossa didática, mas essas categorias acabaram criando estereótipos. Exatamente. Então, quando nós falamos dos povos ágrafos, geralmente nós entendemos como os povos que vieram antes da invenção do primeiro alfabeto, antes da criação dos primeiros signos que se podiam entender com a escrita, mas esses povos, eles se comunicavam de alguma forma, de alguma maneira, eles também usavam a criatividade, e quando nós enxergamos as pinturas nas paredes, os desenhos que eles faziam, nós vamos perceber que aparecem desenhos de pessoas, desenhos de animais, ou o desenho de um ritual funerário, ou seja, eles transcreviam nos objetos sólidos que eles tinham à sua disposição para registrar o seu cotidiano. E é justamente através das pesquisas voltadas ao conhecimento dos povos pré-históricos, através dessas fontes que foram encontradas, trabalhadas, restauradas por diversas ciências, é que nós conseguimos aí reconstruir a história desses povos, porque os registros que permanecem nos sítios arqueológicos, principalmente nas rochas, eles permanecem no tempo. Exatamente, muito bem. Até fazendo o fechamento aí de tudo que a gente vem estudando desde a primeira aula, né? Então, sim, esses vestígios históricos são uma forma de comunicação. Muita coisa a gente consegue extrair de informação a respeito desses povos. Muito obrigada, professor Carlos, pela contribuição. E a gente já vai finalizando a nossa aula, dando aquela liçãozinha de casa, aquela atividade complementar, né, que eu vou colocar na tela para vocês. Já preparem o celular para tirar print, né, ou quem está assistindo pela TV Educação Canal 2.3, também pode apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo, tá? Esse QR Code, ele vai levar vocês para um vídeo chamado Os Dinossauros da Chapada do Araripe. É um programa chamado Expedições da TV Brasil. Então vejam que temos vestígios de dinossauros, né, em alguns sítios arqueológicos brasileiros. Essa é uma informação que pouca gente conhece e que, infelizmente, esse tipo de vestígio ele é muito procurado
por colecionadores do mundo inteiro e infelizmente foi feito um tráfico, né, uma exportação ilegal desses materiais, desses vestígios de dinossauros e outros animais pré-históricos, e a gente acabou perdendo esses vestígios. Mas a região do Araripe, como vocês vão assistir no vídeo, ela é riquíssima em fontes históricas. É aquela coisa, você pega uma pedra no chão qualquer e se você trabalhar ela, você consegue achar um vestígio. Então, são muitas possibilidades de pesquisa. E para nortear o vídeo, né, a exibição do vídeo de vocês vão responder algumas perguntinhas no caderno e depois vocês podem mostrar para o professor de história, para o professor de biologia. Vamos lembrando sempre que várias ciências podem contribuir para o conhecimento histórico. Então, para a gente finalizar, vamos colocar aí na tela as perguntas a respeito do vídeo, tá? Então, olha só. A primeira pergunta é: quais as profissões dos apresentadores do programa? Então, logo no início, vocês vão ver que os apresentadores já começam a falar o nome e o que eles fazem. Isso vai demonstrar que várias áreas do interesse, várias áreas de conhecimento são do interesse ali da história também, né? Já fica bem claro isso no início do vídeo, vocês vão perceber logo nessa apresentação aí do pessoal. Né? Continuando, que tipos de fósseis podem ser encontrados no sítio arqueológico do Araripe e qual a datação aproximada? Então, essa é uma informação que vai aparecer lá, né, no vídeo. Quais tipos de fósseis eles trabalham? Será que são restos mortais de pessoas? Ou será que são de animais? Será que são pinturas rupestres? Aí vai aparecer e vocês vão conseguir constatar e colocar na resposta da questão 2. E para finalizar, a questão 3, né? Fóssil vivo. Explique sobre esse conceito arqueológico que aparece no vídeo. A gente sabe que fóssil é um material, né, orgânico ou não, que integrado com minerais do solo, ele se fossiliza, ou seja, ele se petrifica, né? Mas aí a gente está falando de fóssil vivo, como será isso? Então isso é apresentado no vídeo, vocês vão retirar essa informação lá do vídeo e colocar na resposta da 3 para a gente. Certo, pessoal? Então vamos sempre lembrar da nossa atitude historiadora para a gente encerrar a nossa aula de hoje? Então, olha só, na tela para vocês, a gente tem essa tabelinha da atitude historiadora. Vocês podem utilizar esse norte até para fazer a atividade complementar do vídeo aí, né? Então, nós primeiro temos que nos planejar e nos organizar. Em que momento vai ser bom para assistir aquele vídeo? O que eu vou precisar? Vou precisar do meu caderno, caneta, lápis, um lugar sossegado, né? Já faz a sua organização e seu planejamento, né? E escolha um objeto ou tema de pesquisa, que aí no nosso caso vão ser os vestígios do Araripe, né? Identificação, seleção e comparação, né? Vamos comparando, identificando tudo que a gente falou na aula de hoje nesse conteúdo que vocês vão estudar. Interpretação e análise são que as 3 perguntas estão pedindo para vocês fazerem a respeito do vídeo. E a conclusão, o que você aprendeu com todo esse material que você visualizou? Então é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido. Mais uma vez, muito obrigada, professor Carlos, por estar aqui mediando a aula de hoje. E agradeço mais uma vez a presença de vocês. A gente se vê na próxima aula aqui no Centro de Mídias. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal!